O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comparou o presidente Jair Bolsonaro a uma pedra no meio do caminho. Mandetta participou hoje de uma entrevista coletiva na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e deu a entender que Bolsonaro foi um empecilho no combate ao coronavírus por dar prioridade às questões econômicas. Vamos acompanhar. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra começou a entender que nada desse caminho poderia ser dado andamento, porque a consequência para a economia seria muito danosa. A citação de Mandetta faz referência ao poema No Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. O ex-ministro afirmou também que o Ministério da Saúde está dominado por militares. E o que nós vemos hoje já não é mais uma gestão de saúde pública. O que nós assistimos é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Uma ocupação militar que não guarda nenhum tipo de compromisso com saúde. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que veio a São Paulo para trabalhar em um livro que está escrevendo sobre a pandemia de coronavírus. E aí, Fiuza, o que achou dos comentários de hoje do Mandetta, agora recorrendo até a poema do Drummond, Fiuza? A pedra no caminho do Mandetta é a própria demagogia dele, né? O que é uma pedra, que foi uma pedra no caminho do país, porque um demagogo no comando de um enfrentamento de uma pandemia é um desastre, né? Então é isso, a gente viu, eu sempre digo, Vitor, acho que o início da condução, quando todos foram pegos de surpresa, parecia razoável, né, da parte do Mandetta. Depois algo aconteceu com ele, aliás, algo tem acontecido aí com vários personagens, né? A gente vai identificando aí que eles vão se metamorfoseando, né? E vão virando aí, né, poetas de beira de estrada, né, de fundo de quintal, como ele está virando aí. E eu só estranho o seguinte, Vitor, ele estava de máscara, né? Mas no dia que ele saiu do Ministério da Saúde, ele mandou todo mundo tirar a máscara, né, no momento muito mais grave da epidemia. Para ele não, porque o pico do Mandetta a gente sabe que fica logo depois do arco-íris, né? Ou 2022, o que chegar primeiro, né? Agora, ele sai do Ministério da Saúde após passar um mês dando entrevistas gigantescas todos os dias, onde ele reafirmava que o contato físico entre pessoas, a proximidade entre pessoas, poderia colocar vidas em risco. E ele sai do cargo e se abraça sem máscara, com seus auxiliares, e depois é filmado dentro do Ministério, num ambiente aglomerado, cantando, dançando e abraçando e beijando as pessoas. Então, o que eu acho errado nessa história é a gente ainda perder tempo com esse personagem. Diga, Augusto. Em campanha, né? Guilherme resumiu tudo aí. Agora é o seguinte, vocês acham que se o Mandetta, esse símbolo de eficiência aí, como ele se apresenta, se ele estivesse no comando, nós poderíamos sonhar nesse momento com o quadro que vai se desenhando, por exemplo, no Reino Unido. Já decidiram por lá, até recentemente, um dos focos, né, mais agudos aí da pandemia, já decidiram que serão reabertos em julho restaurantes, hotéis, cinemas e museus. Quem olha para o Mandetta, quem ouve o Mandetta falando, acha o seguinte: se ele ficasse no cargo, estaria tudo bem. Como? Ele não conseguia enxergar um sistema de atendimento a saúde, o sistema público de saúde do Brasil estava em frangalhos, ele não viu. Ele não comprou um único respirador, né? Ele não precisa pressentir uma epidemia, mas leitos de UTI são necessários sempre. Você não precisa só para pandemias. Precisa o tempo todo. O fato é que quando chegou a classe média, essa história de você correr o risco, que faz parte da rotina dos pobres brasileiros, né? Dos brasileiros pobres. Faz parte da rotina deles, a UTI lotada, a falta de vaga. Quando esse perigo apareceu aos olhos dos brasileiros, ou na imaginação,
Aí eles se assustaram. O Mandetta sabia disso, porque não contou. Toda vez que se perguntava para ele como é que estava a saúde, ele dizia que a verba era suficiente. Pronto. Diga aí, Zé. É um ressentido, né? Olha, eu tenho aqui, Augusto, um pensamento de que quem participa de um governo ou de um grupo, ele fica ali ligado emocionalmente, ou a favor ou contra. Ou seja, um ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, ele fica impedido de emitir opiniões de um lado ou de outro. Porque se ele emite opiniões favoráveis e se ele elogia muito, pode parecer ali puxa-saquismo ou elogiando o próprio trabalho, porque ele fez parte do governo e fazia parte da família íntima ali do governo, que é de ministro de Estado, é o primeiro escalão do governo. E se ele fala contra, é porque é um ressentido, é porque não deu certo, é porque saiu, foi nomeado e saiu de uma forma estrondosa. Vou te contar aqui uma história, por isso que eu não vou muito entrar nesse debate do Mandetta. O presidente Itamar Franco, quando assumiu, ele fez um ministério e procurou ali pessoas de vários grupos para compor a esplanada dos ministérios. E levou para o Ministério do Trabalho a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Aí o PT, na época ela era do PT, o PT não gostou, não quis, ela brigou com o PT, saiu do PT, enfim, ficou no ministério do Itamar Franco. Aí depois ela saiu do ministério e brigou com o presidente Itamar Franco. E aí ela deu uma entrevista dizendo que o Itamar Franco era bobo, falou desse jeito. Aí o Itamar Franco falou, sou mesmo bobo. Eu a nomeei como minha ministra, né? Então eu sou bobo. Então é por aí. Se ele critica o presidente, eu critico o presidente por ter nomeado o Mandetta como ministro da Saúde, sim. Mas foi uma indicação ali do Grupo Privado da Saúde no Congresso Nacional.